dia. Então vamos tentar começar. Hoje a gente vai falar sobre o caso clínico dessa semana, que é um caso clínico muito interessante sobre ansiedade. E a gente vai falar um pouquinho então sobre esse exame, que muitas vezes é interessante que a gente peça para esses pacientes. Vou mostrar para vocês a minha visão aqui, vamos ver se eu consigo. Olha só que bonito que tá o dia. Bom dia, Vanessa, bom dia, Itamara. Deixa eu mostrar. Olha só, então essa é a minha vista nesse momento, ó. Muito bom, né? Então vamos começar. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, eu vou deixar aqui, caso clínico, ansiedade. Pronto. Tudo bem, Vera? Bom dia. Pronto, fixei comentário e tá tudo certo. Bom, então vamos lá. Então, o caso clínico foi o que eu publiquei essa semana. É uma paciente com história ao longo dos últimos 3 anos, então, tratando episódios de ansiedade. Essa ansiedade com vários remédios naturais. A ansiedade dela era bem caracterizada por crises, né, por sintomas bem pontuais e por crises de ansiedade. E essas crises cada vez estavam piores. Ela não era um transtorno de pânico, mas ela tinha crises de ansiedade bem importantes, assim, e foram não só durante o dia, mas tinha crises então à noite, sem fator definido, espontaneamente. Então ela estava tranquila, aparentemente tranquila, e começava a ter crise de ansiedade, mal-estar, sensação de morte iminente, enfim, todas aqueles sintomas correlacionados que a gente já conhece bem de ansiedade, né? Que tem muitos pacientes que sentem, né? Aquele aperto no peito, aquela bola que sobe e desce, aquela sensação de que pode morrer, dificuldade de controlar algum tipo de impulso. Então, esses pacientes têm crises bem características, e essa paciente tinha essas crises com esses sintomas bem característicos, né? E ela vinha com o uso, então, de medicações naturais, como muitos pacientes chegam, né? E aí eu coloquei aqui coisas que tinham me chamado a atenção, que era a valeriana e o maracujá, né? O extrato maracujá. E ainda tinha tentado meditação, tinha tentado hipnose, enfim, que são técnicas que também podem ser agregadas no tratamento, né? E que são técnicas muito interessantes para quem tem sintomas correlacionados com a ansiedade. A meditação, sim, talvez seja um dos melhores recursos, né, que a gente considera terapêuticos para a ansiedade. Só que tem que ser bem feita também, né? O paciente com crise de ansiedade começar a meditar é quase impossível, né? Então, muitas vezes o paciente tem dificuldade e a meditação não é efetiva. Então, acho que é interessante a gente rever também esses conceitos, porque assim, quando o paciente está em crise, é difícil ele ficar meditando ou ele ter uma prática efetiva de meditação. A hipnose eu considero já um método um pouco melhor, se for realmente feito com um bom hipnólogo, porque hipnose a gente tem vários tipos de hipnose e vários tipos de hipnólogo. Então, se for realmente uma pessoa que entenda sobre hipnose, que saiba fazer hipnose de uma forma adequada, e muitas vezes a hipnose ela vem acompanhada de uma psicoterapia, né? Então ele conversa um pouco com a paciente, o hipnólogo acaba tendo essa formação em psicologia, a grande maioria deles, né? E aí eles conseguem também trazer essa paciente talvez para um campo mais também, não só da hipnoterapia, mas também da psicologia, que também é interessante para esses pacientes, né? Esses pacientes muitas vezes têm
muita necessidade de conversar. São pacientes que precisam muitas vezes resolver pontualmente ou não alguns problemas. Às vezes são problemas são problemas maiores, outras vezes são problemas menores. Então acho que a hipnose ajuda bastante nesse momento. E foi também no quiroprata, né? A quiropraxia é também uma técnica que muitas vezes, quando bem aplicada, pode ser que tenha bons resultados, mas hoje em dia, como a gente não tem uma regulamentação específica, né, para a prática, às vezes se torna um pouco ruim, assim. Então, e aí eu coloquei, o quiroprata falou que ela tinha uma subluxação na C1 e que essa era a principal causa da ansiedade, né? Bom, então a paciente ficou cada vez pior, né, do ponto de vista clínico e teve que ser internada, né? Ó, o pessoal falou da hipnoterapia, que ó, Osnil Lourenço e seu cara da hipnoterapia, salvou minha vida. Eu gosto muito de hipnoterapia, mas a Paula teve sorte, né, de realmente ter uma pessoa muito boa, né, que praticou e fez e auxiliou ela na hipnoterapia. Tem muita gente boa, mas também não tem muita gente muito ruim, como em todas as profissões, né? Então tem que ter muito cuidado quando vai se fazer hipnoterapia, porque é uma terapia realmente muito efetiva quando bem feita, mas tem que ser feita por um profissional que realmente não só saiba da prática, mas tem experiência, né? Eu acho que a hipnoterapia ela é muito mais de experiência, de tato, de feeling do profissional, né, do que muitas vezes fazer um curso e começar a fazer hipnoterapia. Não é assim que funciona. Então, eu gosto muito de hipnoterapia, mas como a Paula disse, ela teve um profissional que ajudou muito ela. Acho que tem vários profissionais em Porto Alegre. Tinha um profissional que foi embora até, que não está mais trabalhando com hipnoterapia, que eu indiquei uma centena de pacientes para ele. Acredito muito em hipnoterapia, só que ele era muito, muito bom. Ele era um senhor muito, muito bom, com mais de 30 anos de prática de hipnoterapia. Então, acho que a hipnoterapia, sim, tem que ser considerada em alguns pacientes, né? Que também tem toda a questão do insight. Acho que hipnoterapia não é para qualquer um, como eu falei, né? Nem tudo é para todo mundo, né? Bom, e aí ela foi internada, então... Ela começou com o uso de um antidepressivo e de um benzodiazepínico, né? Então, a gente tem duas classes de medicações aí. E quando ela começou com a medicação, ela teve algumas melhoras, então, enfim, mas ainda tinha episódios de ansiedade intensa, né? Continuava com alguns episódios bem importantes. Bom, essa paciente, então, me procurou tomando uma dose bem alta. Eu conheci o Osnil Lourenço no programa da Ana Maria Braga. Ela jamais levaria o programa a alguém que não fosse idôneo. Eu não sei, Paula, assim, não é que ela não levaria alguém que não fosse idôneo. Eu não tô dizendo que as pessoas não sejam idôneas. Eu acho que é completamente diferente, né? Uma coisa é ser idôneo e outra coisa é ser bom. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. As pessoas podem ser idôneas e podem ser ruins na sua prática clínica, ou na sua prática médica, ou na sua prática de qualquer tipo de profissão. Eu acho que são coisas completamente diferentes, não quer dizer absolutamente nada. E outra coisa é que a TV, ela é por amizades, ela é por QI, né? Ela não é por mérito, né? Se fosse por mérito, a metade das pessoas não estariam lá, eu acredito nisso, né? Então, até porque hoje a gente sabe o que a TV está trazendo para toda a sociedade, né? A TV é um meio de manipulação da massa. Então, acho que é importante que as pessoas entendam que idoneidade não tem nada a ver com excelência na sua profissão. Absolutamente nada a ver. Então, se as pessoas acreditam nisso... Exato. Então, ele é bom. Que bom que eu fico feliz que tu tenha encontrado um profissional que tenha te ajudado. Eu acho que isso é o mais importante, né? Que realmente encontre uma pessoa que realmente faça... E às vezes o que acontece? A gente precisa de um psicólogo e tem psicólogos ótimos que são super bem recomendados. Só que para uma pessoa ele é bom e para outra pessoa ele não é bom, né? Então também tem isso. Então tem muito de tato do profissional, tem muito de empatia do profissional. Empatia é fundamental, né? O profissional tem que ter empatia, né?
Então, acho que isso é importante. Quando a gente procura não só um médico, um nutricionista, um odontólogo, um fisioterapeuta, adoro fisioterapeutas, um fisioterapeuta, enfim, qualquer profissional, um psicólogo, um hipnólogo, enfim, qualquer profissional da área da saúde que a gente vá procurar, a gente tem que ter essa ideia de que, mesmo que a indicação seja boa, muitas vezes não tem uma empatia, não tem uma transferência, tem uma transferência, uma contra-transferência, acho que isso também é importante, né? Então, tudo isso a gente tem que considerar. Então, não é questão de doriandade, eu não quero dizer isso. Eu quero dizer que, às vezes, o profissional não é bom ou, às vezes, o profissional é bom. Então, como psiquiatra aqui, continuando o caso, então ela veio já com essa dose alta de antidepressivo e essa dose alta de ansiolítico, né? E ela estava cada vez aumentando mais, então, assim, não é a primeira paciente, não vai ser a última, né? Eu tenho muitos pacientes que vêm, assim, com essa crescente em relação à medicação, né? Medicações que realmente são importantes nessa fase do tratamento. E ela veio procurando uma segunda opinião, porque já tinha então utilizado teoricamente dentro da medicina funcional algumas fitoterapias que não haviam resolvido, tinha utilizado dentro da medicina clássica alopatias que também não tinham resolvido, e a paciente queria entender mais ou menos o que estava acontecendo, né? E para ver se a gente conseguia descobrir a causa da ansiedade, que é o que a gente tem que realmente entender, que é o que realmente a gente tem que conversar e que é realmente o que a gente tem que diagnosticar. Se as pessoas não conseguirem começar a perceber que a gente tem que entender a causa, que a gente tem que ir atrás da causa de qualquer tipo de patologia ou sintoma, a gente nunca vai ter um tratamento efetivo. Então não adianta dar antidepressivo, não adianta dar ansiolítico, não adianta dar analgésico, não adianta dar estatina, não adianta dar bloqueador de bomba, não adianta, porque a gente não está tratando a causa, a gente está tratando o sintoma. Então a gente tem que focar no tratamento da causa. Quando o paciente está em crise, como essa paciente, eu acho louvável utilizar qualquer tipo de tratamento para o sintoma, porque a paciente está sofrendo, a gente não vai deixar. A medicina funcional, ela é não a curto prazo, ela é a médio e longo prazo, até porque a gente não detecta a causa na primeira consulta, né? Muitas vezes a gente demora algum período para detectar isso. E o tratamento também funciona da mesma forma. Então a gente vai adequando as prescrições, vai adequando as medicações e junto com a medicina tradicional a gente faz esse tratamento que chama de complementar, né? Então não é um tratamento alternativo, porque não é sem evidência nenhuma científica. A gente tem bastante trabalho, o problema é que as pessoas têm preguiça de procurar e muitas vezes têm preguiça de estudar. Então acho que isso é importante que a gente entenda de tratar a causa. E por que ela me procurou, talvez? Por quê? Duas coisas importantes, né, que eu gosto de falar. Primeiro, vou falar do livro. Esse médico aqui, ó, o Dr. Gershon, acho que vocês conseguiram ver, né? Bom, muitas pessoas falam que existem outros pais do conceito cérebro-intestino. Eu considero o Dr. Gershon o pai do conceito do cérebro-intestino. Por quê? Porque ele estuda isso há mais de 40 anos. Ele é professor da Universidade de Columbia, aqui nos Estados Unidos. Ele escreveu esse livro, que chama Segundo Cérebro. Esse livro é de 1998, tá? 1998. Tinha gente que nem era nascida. Então, esse livro é de 1998 e ele fala sobre esse conceito de cérebro-intestino. Ele é o primeiro, talvez o primeiro que descreveu isso de uma forma brilhante, e ele descobriu a serotonina a nível intestinal. Esse livro fala só de serotonina. Então, tem muita luz, né? Bom, então é muito importante que a gente comece a entender que o nosso intestino faz parte direta da produção de todos os nossos neurotransmissores. Eu acho que se tiver que ficar alguma coisa dessa live, que seja isso. A gente tem uma produção de neurotransmissores que começa
e termina, porque a gente tem um ciclo no nosso intestino. Então, acho que é muito importante que a gente entenda, vou tirar um pouquinho a luz aqui, que a gente entenda a importância do intestino dentro dos mecanismos neurocomportamentais, incluindo ansiedade, depressão, transtornos de bipolaridade, enfim. Então, isso é muito importante. E o Dr. Gershon, então, descobriu a serotonina a nível intestinal e a gente sabe que mais de 80% da nossa serotonina é produzida a nível intestinal. Então, se a gente quer começar a pensar sobre episódios de ansiedade, depressão, transtornos afetivos na sua, enfim, infinidade de apresentações, acho que é muito importante que a gente pense no nosso intestino, tá bem? Então, essa paciente me procurou exatamente por causa disso. Esse é o primeiro ponto, porque a gente sabe da importância do intestino para os transtornos como a ansiedade. A segunda coisa é que essa paciente sempre ia no psiquiatra, no médico que a acompanhava antes do psiquiatra. Não tem tradução para o português. Esse livro só tem em inglês. E no Brasil ele é bem difícil de conseguir. Quando eu cheguei nos Estados Unidos foi uma das primeiras coisas que eu comprei. Porque eu queria comprar aqui, porque essa é uma versão de folha de papel, essa papel jornal que eu gosto. Então, porque dá pra gente marcar, eu gosto com lápis e tal, eu gosto bastante, tá? Então essa é uma versão que não tem no Brasil e é uma versão de papel jornal. Bom, vamos lá. Então, o que acontece? O que eu estava comentando. Então, é importante que a gente entenda isso e que muitas vezes, quando esse paciente vai nesse médico que não é funcional, vai nesse psiquiatra, vai nesse clínico, vai em qualquer médico que ela vá, essa paciente ela não faz diagnósticos de causas. Por quê? Porque raramente um psiquiatra vai pedir exames, né, mais complementares. E eu não tô nem falando dos exames que eu vou falar agora, mas eu tô falando assim, ó, de exame de tireoide, de exame de vitaminas, que são coisas básicas. Hoje, qualquer médico tem que pensar dessa forma. A gente não tem mais como tratar nenhuma doença, desde doença cardiovascular, doença neurológica, doença endocrinológica, doença autoimune. A gente não tem mais como pensar no paciente sem pensar no que ele está colocando para dentro do corpo dele todos os dias, tirando as medicações, que é a alimentação. Então, isso influencia diretamente. Tem um livro sensacional de psiquiatria e neurologia, que eu já falei aqui, que é o do Dr. William Walsh. O Dr. Walsh também só estuda transtornos psiquiátricos. Ele é um médico maravilhoso que passou 30 anos junto com o FBI e ele coletou sangue dos pacientes, né, na verdade, das pessoas que estavam no corredor da morte, que estavam no corredor da morte aqui nos Estados Unidos. Então, essas pessoas foram condenadas, enfim, por vários tipos de crimes, né, desde crimes de enfim, serial killers, assassinatos específicos enfim, são pessoas realmente graves do ponto de vista psiquiátricos. E o Dr. William Walsh, ele fez o quê? Ele triou esses pacientes, né? Fez o diagnóstico, ele é psiquiatra de formação, ele fez esse diagnóstico, né? Especificamente de cada paciente, e ele coletou o sangue e ele analisou. E ele tem esse livro, né, que descreve as alterações nutricionais e correlaciona com as doenças específicas. Olha que interessante. Então ele viu que existem 3. Olha que interessante, ninguém fala essas coisas, né? É interessante isso, assim, porque a gente trata, eu vejo um monte de psiquiatra tratando e como essa paciente, por isso que eu quero falar sobre isso. Trata, e não chega a lugar nenhum.
E o Dr. Walsh viu, então, que existiam três perfis que estavam correlacionados com a metilação, então com as mutações, né, dos genes, principalmente do MTHFR, com o mecanismo dos folatos e com o do ácido pirrólico, que a gente não tem no Brasil. Então o Dr. Walsh viu isso e ele traçou então esses perfis correlacionados com as doenças psiquiátricas, né? Então é muito interessante para a gente começar a perceber, começar a entender que a gente tem essa necessidade, né, de quando o paciente chega, e principalmente com essas questões muito correlacionadas de ansiedade, depressão, de transtorno de síndrome do pânico, enfim, que a gente correlacione diretamente com também a parte nutricional, a parte absortiva, a parte digestória. Então é muito importante que a gente realmente veja dessa forma. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é isso, né? Que muitas vezes esses exames são feitos, mas muitas vezes são feitos só o básico. E o básico não vai nos dizer muita coisa. Porque o básico é o básico, como o básico diz. Então, uma paciente com crises graves de ansiedade, a gente precisa pensar no macro, né? Então, o que é o macro? A gente tem que ver o perfil hormonal dessa paciente. E não só em relação aos hormônios da tireoide, como eu falei anteriormente, mas a gente tem que ver um perfil hormonal dos hormônios sexuais, a gente tem que ver um perfil hormonal da curva de cortisol, porque o cortisol também em excesso pode causar sintomas correlacionados com a ansiedade. A gente precisa avaliar essa paciente do ponto de vista metabólico. Então, inflamações crônicas de baixo grau podem causar sintomas de ansiedade, excesso de inflamação pode causar, como causa insônia, né? Então, pacientes que têm muita inflamação podem ter muita insônia. Eu vou abrir um parênteses e fechar um parênteses de um caso que eu atendi essa semana, que eu demorei para entender, mas eu fui atrás, eu fiquei pensando, às vezes eu demoro dias para mandar a prescrição do paciente, porque eu fico pensando e lendo e indo atrás, e às vezes eu demoro mais por causa disso. Então era uma paciente que tinha um quadro, parecia eu não conhecia ela antes, né? Foi a primeira consulta agora, parecia um quadro de predominância estrogênica, e aí ela teve indicação de colocar um DIU de hormônio, né? Um DIU de progesterona. E aí essa paciente, depois que colocou o DIU e modificou a dieta, que ela modificou a dieta por conta própria, né? Então ela tirou o glúten, tirou a lactose, modificou a dieta por conta própria e colocou o DIU, tudo ao mesmo tempo. Ela começou com episódios de insônia gigantescos. Então ela não consegue dormir, ela tem ela tem dificuldade na indução do sono, ela tem dificuldade na manutenção do sono, que são dois transtornos completamente diferentes e que são transtornos graves. Por quê? Porque a gente não tem aprofundamento do sono, então a gente precisa desse aprofundamento do sono também. Então ela não consegue, ela acorda 2h30, 3h da manhã e ela fica desperta e não tem mais santo que faça ela dormir, e ela dorme 11 horas da noite com dificuldade, né? Vai pra cama às 9, dorme às 11 e acorda às 2h30, 3h. E aí ela colocou o DIU e piorou, e eu fiquei predominância estrogênica, melhorou a progesterona, piorou a insônia, porque ela não tinha insônia, né? Apesar da predominância estrogênica. Então, pacientes com endometriose têm muita insônia, mas também tem insônia por causa da dor, enfim, tem vários aspectos correlacionados com a insônia. Mas essa paciente, então, piorou, então, na insônia. E aí eu fiquei pensando, e ela tinha outros sintomas correlacionados que sugeriam inflamação, piora da inflamação. E o DIU, querendo ou não, ontem eu falei nos stories, anteontem, ele é um dispositivo médico. Ele é. E ele pode provocar inflamação. Todo o dispositivo médico, independente de qual seja, ele pode provocar uma reação de corpo estranho no organismo e aumentar as citocinas inflamatórias, aumentar a carga tóxica por estresse oxidativo, ele pode fazer isso. Então não é só o dispositivo médico correlacionado com a prótese de silicone, que foi o que eu falei nos stories. A gente tem essa questão muito bem vista e muito bem relatada de que qualquer dispositivo médico. Então, uma válvula cardíaca, a gente vai tirar a válvula.
Uma prótese de fêmur, a gente vai tirar a prótese. De joelho. Como eu falei, um clipe metálico, a gente vai tirar? Como é que funciona isso? Então, essa paciente tem esse dispositivo médico e piorou. E eu acredito que seja dos fatores inflamatórios, né? Então, ela realmente teve um dispositivo médico, o corpo não aceitou aquele dispositivo, porque nem todo mundo aceita. Se a pessoa não está bem, porque ela já tinha, enfim, uma condição prévia, como eu tinha dito, ela já tinha uma condição prévia muito importante e aí ela piorou o quadro dela com um dispositivo médico. Então, isso sim é ruim para o paciente. A mesma coisa, os pacientes são muito doentes do ponto de vista clínico, são pacientes que não se alimentam bem, que não fazem atividade física, que têm muitos transtornos correlacionados com os hormônios, tem muitos transtornos correlacionados com aumento de inflamação, estresse oxidativo, disfunção mitocondrial, muitas coisas correlacionadas, e aí a paciente vai botar uma prótese de silicone e ela vai dizer que é da prótese de silicone. E aí vai ser, vamos tirar a prótese de silicone. Não é por aí que funciona. Então eu bato na mesma tecla, eu vou fazer um post essa semana sobre isso, bato nessa tecla de que então nós vamos tirar todos os dispositivos médicos, porque a prótese de silicone, ela não é a única e não será a única, e não é o material dela que é o pior de todos. Até porque hoje tem próteses sensacionais, maravilhosas, com materiais muito, muito bons, e mesmo assim, se o paciente não está pronto para fazer aquele procedimento, ele vai ter efeitos correlacionados a isso. Então não é só a prótese, não é só o silicone que eu digo, são todos os dispositivos médicos. O paciente tem uma hérnia abdominal importante, quer fazer uma herniorrafia, tem que botar uma tela, não vai botar porque é um dispositivo médico? Se eu tivesse uma hérnia, eu colocaria uma tela, se tivesse indicação para o médico que está me operando. E tá tudo certo. O problema não é a tela. O problema é o como o seu organismo está preparado para receber aquela tela. Como o seu organismo está preparado para receber uma válvula. Como o seu organismo está preparado para receber uma prótese de joelho. Muitos pacientes ficam muito mais doentes depois disso. Por quê? Porque não estavam preparados para receber um dispositivo médico. Então, acho importante que a gente fale sobre isso. Mas, voltando, então, ao nosso caso clínico, para a gente fechar. Então, assim, a paciente estava muito doente e aí, com todas essas questões, eu resolvi pedir mais exames, que eu acho importante. E a gente conversou muito, enfim, a gente acabou pegando pontos que poderiam estar relacionados com essa ansiedade, e aí a minha pergunta foi: você saberia me dizer qual é um dos exames mais importantes para que a gente possa melhorar ou diagnosticar a causa dessa ansiedade? Vocês sabem? Essa foi a minha pergunta. Alguém sabe? Bom dia, olha, a Maraline entrou, a gente tem bastante gente bacana aqui, deixa eu ver quem é que tá. Olha, o doutor Eduardo. O doutor... Eu fico até sem graça de falar na frente do doutor Eduardo. Quem não segue o doutor Eduardo Serra, por favor, né? O doutor Eduardo Serra é uma das pessoas mais que falam da melhor forma possível, né? Eu tenho uma inveja branca dele, porque ele fala... Ele é um médico clássico falando, né? E eu perdi isso, né? Depois de tantos anos, eu perdi essa questão de falar o clássico, né? Eu falo mais coloquial. Tireoide. Oi, querido. Então, tireoide, vamos dar uma olhada. Só fera, exatamente. Então, a tireoide eu já falei, eu acho que é importante. Mas eu considero um outro exame mais importante, principalmente para a história de ansiedade, que é o perfil do cortisol. Então, essa paciente, eu queria mostrar, mas eu não consigo tirar o nome dela aqui. Deixa eu ver. Não vou conseguir. Bom, mas enfim. Depois eu vou postar, depois que acabar a live, eu vou dar uma recortada e vou... Caiu aqui. Depois que acabar a live, eu vou dar uma recortada e eu vou postar nos meus stories sobre
o perfil. Eu tenho um gráficozinho do exame dessa paciente, do perfil de cortisol e DEA, que isso é bem importante. Então, essa paciente, ela tinha uma inversão desse ciclo, desse ritmo circadiano desse cortisol, né? Porque o cortisol, ele tem um ritmo circadiano, isso é muito interessante da gente saber. Muitas vezes os pacientes, eles fazem o cortisol sérico, o cortisol que é o do soro, o cortisol do sangue, e fazem uma coleta só, né? O cortisol é um hormônio que ele é extremamente importante, eu digo que ele é um hormônio da vida, né? Porque ele talvez seja o hormônio que lá, eu falo isso muito, lá na UTI, né? Lá quando a gente tá com todos os nossos, vamos dizer assim, os nossos recursos findáveis, né? Que a gente não tem mais o que fazer quase pelo paciente. Ou quando o paciente já chega muito grave, o que a gente faz? A gente dá cortisol para ver se o corpo consegue retomar algo que possa estar perdido. Então pode ser que ele esteja com estresse tão grande, esse cortisol pode ser que ajude, então, nesses níveis de estresse que esse corpo está sofrendo por essas questões inflamatórias, infecciosas que o paciente está chegando lá na UTI. E a gente, quando não tem muito também o que fazer, a gente faz mais cortisol ainda, né? A hidrocortisona, que o pessoal costuma fazer. Então, eu considero o cortisol que é o último hormônio que a gente vai jogar as nossas fichas, e é o último hormônio que realmente acaba, vamos dizer assim. Quando não tem cortisol, não tem vida. Então, o cortisol é extremamente importante. E ele tem um ritmo, ele tem um ciclo, que a gente chama de ciclo circadiano, então, que é um ciclo durante esse período das 24 horas. Esse ciclo, ele precisa ser obedecido, precisa ser bem feito para que esse paciente se sinta bem, para que esse paciente tenha menos sintomas, para que esse paciente consiga, com esse ciclo circadiano desse cortisol adequado, ele ter um bom dia, né? Ter um dia adequado obedecendo o seu cortisol. Então, o cortisol pela manhã, ele tem que ser um hormônio, ele é o hormônio da manhã também, né? Não só o cortisol, mas a gente tem outros hormônios, mas ele é um hormônio da manhã. Então, ele tem que ter um pico maior pela manhã e durante o dia ele tem que ir diminuindo. Então, o que ele faz? Pela manhã ele tem um pico maior, ou seja, níveis maiores. Durante a tarde a gente pode ter uma diminuição, 1/3 até 2/3. À noite a gente vai ter mais ainda essa curva descendente. E na madrugada a gente tem que ter ele próximo do valor da noite para que pela manhã ele faça novamente o pico e reinicie então o dia, né? Então, quando a gente pede o cortisol, é importante que a gente obedeça duas coisas. A primeira, quando a gente sai de casa para ir até o laboratório para coletar o cortisol, muitas coisas aconteceram nesse caminho, correto? Então, assim, a gente acordou, levantou, fez xixi, escovou os dentes, ou tomou um banho, conversou com alguém na nossa casa, pegou o nosso carro, ou foi de Uber, enfim, não sei como é que a pessoa vai até o laboratório, chega lá, pega uma ficha, espera a fila, tem ainda toda a questão da picada da agulha na veia, que muitas vezes as pessoas têm um pouco de restrição, de reação, enfim. Então, todas essas coisas são importantes, por quê? Porque tudo isso pode alterar o cortisol na hora da coleta. Então, talvez não seja o cortisol, o melhor cortisol, ou o mais fidedigno correlacionando com aquele paciente. O que a gente sempre orienta, principalmente quando a gente trabalha com medicina funcional? Que a gente possa fazer a coleta do cortisol salivar, né? Então, assim, primeiro que é a fração livre desse hormônio. Então, a gente tem um hormônio e a gente não vai ter a fração Biden, a fração ligada, que é o que a gente coleta, que é o que a gente tem quando a gente coleta no sangue. Todos os hormônios no sangue são frações ligadas, né? A gente centrifuga aquilo ali, pega a fração ligada e faz o cálculo baseado naquilo ali. Coisa que na saliva não é assim. Na saliva a gente vai ter... Tá tocando alarme de incêndio na minha casa, mas não deve ser o meu marido cozinhando. Acho que sim, provavelmente seja. Bom, deu tudo certo. Bom, vamos lá. Então, o que acontece? Essa fração da salivar,
que é a fração livre, ela é mais, vamos dizer assim, fidedigna. A gente sabe realmente o que tem de fração livre, ou seja, que vai ser efetiva a nível tecidual, né? Então é importante que a gente pense dessa forma. É completamente diferente a fração do sangue da fração salivar. Esse é o primeiro ponto. Então, esse é o segundo ponto. O primeiro ponto é isso, a gente não tem interferência de nada. Por quê? Porque você vai coletar a fração salivar quando você está deitado lá na sua cama. Então, o que acontece? Acordou, abriu o olho, não falou com ninguém, só respirou, não fez absolutamente mais nada, não escovou os dentes, não foi no banheiro, não fez absolutamente nada. E aí a pessoa pega um potinho, na verdade é um tubinho, né? E ela saliva um pouco ali e coloca essa saliva dentro do potinho. Muitas vezes existe um suavezinho, então esse suave ele também pode ser coletado, né, dependendo do laboratório, dependendo de qual é a técnica que eles fazem, ou você cospe no tubinho, ou você coleta através do suave. Então você morde ali, vai ter um tipo, o suave é tipo um cotonetezinho, você morde aquele cotonete, passa ali dentro da sua boca, sem tomar água, sem fazer absolutamente nada, e você vai ter a coleta. O que você pode fazer? Você pode fazer o cortisol da manhã, salivar, ou então, eu já respondo, Patrícia, ou então você pode fazer o cortisol do sangue. Só que não é a mesma coisa igual, né? O do sangue vocês já entenderam, porque foi o que a Patrícia perguntou. Então você pode coletar o cortisol através da saliva ou você coleta através do suave. O que é importante? Que muitas vezes a gente quer saber e quer ter essa observação da curva de cortisol. Ou seja, se você está obedecendo essa curva. Porque isso é muito importante. Então o que a gente pede? A gente pede a curva de cortisol salivar. Que na maioria das vezes a gente faz 3 amostras, então a gente coleta de manhã, coleta no meio da tarde e coleta à noite antes de dormir e vê se essa curva realmente obedece essa descendência, né, que a gente estava comentando antes. E se o paciente acorda de madrugada, a gente pede para o paciente coletar na madrugada, no horário que ele acordou. Então assim, o paciente teve esse wake up tipo 2h30 da manhã. 2h30 da manhã ele vai lá cuspir, pra gente ver realmente se esse cortisol na madrugada aumentou, e aí a gente vai ter essa disfunção do eixo do cortisol, desse eixo da adrenal, enfim, que é um dos motivos pelos quais a gente pode ter insônia, pode ter ansiedade, que era o que eu ia comentar, ou não, esse paciente acordou de madrugada e esse cortisol não estava tão alto quanto a gente gostaria, então a gente também tem outras causas que podem estar associadas. O que a Patrícia falou foi assim, há meses o Sabin exigia que ficássemos 30 minutos em repouso. Agora não mais, menos fiel. Na verdade, assim, ó, cortisol sanguíneo, mesmo se você ficar 30 minutos em repouso, ele não vai baixar. Então, não é o valor fiel ou infiel. O cortisol, ele tem que ser medido logo ao acordar, né? Sem nenhuma atividade, porque quando você começa a fazer atividade, ele vai naturalmente aumentar, porque ele é o hormônio para isso. Ele é um hormônio que realmente ou vai diminuir, dependendo do paciente. Então, ele é um hormônio que ele tem essa função. A necessidade dele é para isso. Então, é muito importante que a gente entenda que talvez seja mais interessante a gente sempre coletar o cortisol salivar do que a gente coletar o cortisol sérico, o cortisol do sangue. Anteontem, eu estava discutindo sobre isso do exame de um paciente, que eu tinha pedido um perfil salivar e o cortisol tinha vindo muito, muito baixo. E aí eu fui discutir com o laboratório, foi na sexta, e o laboratório me disse: quanto é que deu o cortisol sérico? E eu falei: eu não fiz. Aí ele me disse: esse paciente é um paciente que talvez a gente precisasse pedir esse cortisol sérico. E aí eu falei: tá bem, então eu vou pedir de novo o cortisol sérico, porque eu não utilizo cortisol sérico há muito tempo. E aí eu fui perguntar para ele por que a gente poderia pedir. Ele disse: não, só para fazer a comparação.
E aí eu falei, mas essa comparação não vai ser boa. E ele disse, pois é, mas é a orientação que a gente tem e tal. Então, assim, eles têm uma orientação que muitas vezes eles nem sabem por que essa orientação. Cortisol veio, a curva de cortisol veio muito, muito baixa, esse paciente tem uma disfunção do eixo HPA e tá pronto, não tem, ele tem uma insuficiência correlacionada com o cortisol. Então é importante, as pessoas falam de fadiga adrenal, né? Pode ser que seja, tem muita gente que não gosta desse tipo de diagnóstico. Eu digo que ele tem uma disfunção desse eixo, né? Ele tem uma disfunção dessa produção desse hormônio tão importante e a gente tem que tratar a causa dessa disfunção. Então é muito importante que a gente faça esse hormônio. E nessa paciente em si, agora voltando ao caso clínico para a gente terminar, nessa paciente em si, ela realmente tinha então um hormônio, um cortisol pela manhã bom, mas um cortisol que se mantinha muito elevado no período da tarde, no período da noite e no período da madrugada. Então essa paciente tinha uma curva de cortisol que não era uma curva descendente, era uma curva quase que mais para reta. Eu vou postar porque esse gráfico dela é muito interessante. Então era uma curva que tenderia a fazer essa descendência, né, essa queda durante o período do dia, e a curva dela não, ela se mantém, então, uma curva um pouco mais aumentada e no período da noite também. Então ela não tem essa diminuição fisiológica que haveria de ter. Então o que aconteceu? Vocês estão entendendo? Eu vou postar ali, eu fiz até uma tabelinha, porque eu fiquei me lembrando que depois a gente fez a utilização de alguns fitoterápicos e realmente melhorou. Então, o que eu levei em consideração? Que essa paciente realmente tinha uma disfunção, ela realmente tinha uma necessidade de baixar esse cortisol e talvez isso estivesse correlacionado diretamente com esses sintomas de ansiedade dela. E foi o que aconteceu. Por que eu trouxe esse caso? Porque foi muito legal. Então, essa paciente tratou, né? A gente tentou modular esse cortisol. Então, existem fitoterápicos, existem adaptógenos que não são para todo mundo, que podem diminuir, né, o cortisol durante o dia. Então, a gente pode utilizar nos horários que realmente tem que utilizar. Óbvio que a gente modulou esse intestino, que era um intestino que realmente tinha dificuldades digestórias e absortivas importantes, né? Mas, além da questão intestinal, ela tinha a questão de disfunção do cortisol. Então, eu acho que é importante, né, que a gente pense e entenda, né, que isso também é uma das causas de ansiedade e que isso também é uma das causas de necessidade de diagnóstico. Porque muitas vezes a gente não sabe, a gente não tem essa ideia de que isso pode sim interferir em sintomas neurocomportamentais dos pacientes, tá bem? Na verdade, essa questão de fadiga adrenal, ela é o que a gente está comentando. Então, assim, muitas vezes a gente tem não só um cortisol muito alto, mas a gente também pode ter um cortisol muito, muito baixo. E isso é o que se chama de fadiga adrenal, de falência adrenal. Isso está muito correlacionado com a ativação constante desse eixo HPA. Então, são pacientes que têm ativação desse eixo o tempo inteiro, durante muitos e muitos e muitos anos, e como uma máquina perfeita, talvez seja a forma mais fácil de explicar. Isso vai cansando, a glândula vai cansando, o feedback não é o mesmo com o passar do tempo, e aí o que acontece? Esse paciente acaba diminuindo a produção de cortisol dele, e o cortisol, por ser esse hormônio tão importante, causa tantos sintomas, não só quando ele está alto, mas também quando ele está baixo. Então, o paciente tem uma fadiga crônica, o paciente tem dificuldade nas atividades da vida diária, ele tem dificuldade já para acordar, que não era o que essa paciente sentia. Essa paciente não tinha dificuldades para acordar, ela tinha dificuldade um pouco para dormir, mas ela tinha queixa de ansiedade, porque cada paciente é um paciente, ele vai reagir de uma forma, né? Então nem todo mundo, a gente não pode esperar que todo mundo que tenha cortisol baixo vá ter fadiga crônica, vá ter síndrome, essas síndromes miálgicas que muitas vezes a gente refere dessa forma. E muitas vezes esse paciente também precisa, então, desse diagnóstico, desse cortisol mais baixo, para quê? Para que a gente também module, para que a gente também consiga trabalhar
com essas questões de cortisol mais baixo e melhora também esses sintomas do paciente. É que dizer que fadiga adrenal talvez seja uma coisa que ficou muito estigmatizada. As pessoas falam que tudo é fadiga adrenal, e às vezes não é fadiga adrenal. Às vezes é uma desregulação, um desbalanço, um desequilíbrio do sistema, desse eixo HPA tão importante, e que muitas vezes a gente pode modular e fazer a mesma coisa do diabetes. Então, o que é o diabetes tipo 2? É a falência, a fadiga do pâncreas. O pâncreas ele fica cansado de trabalhar sempre em 1000% a mais, né? Então ele tem que trabalhar no X e ele tá sempre trabalhando no 4X, no 5X, no 6X. Chega uma hora que ele cansa. Ele produz muita insulina e ele vai cansando. Então o que a gente faz? A gente tira a carga dele, a gente tira essa necessidade de produzir tanta insulina, deixa ele descansar um pouco e ele vai recuperando as funções, quando ele não tem uma doença autoimune associada. A mesma coisa a glândula adrenal. Então ele tem essa carga muito grande, muito extensa, muito forte durante muitos e muitos anos. Por quê? Porque a gente vive num mundo extremamente com necessidade de cortisol, com utilização de cortisol. Porque o cortisol é esse hormônio, não é só o hormônio da vida, é o hormônio do estresse também. Então a gente vive com cargas estressoras muito grandes. A maioria das pessoas não lida bem com o estresse, não sabe lidar bem com o estresse. E estresse crônico faz isso, causa uma fadiga, um cansaço da glândula. E o que a gente faz? Não é uma doença autoimune da glândula, a gente deixa a glândula descansar por um tempo, consegue modular esses níveis que estão alterados e o paciente com o tempo vai recuperando a função da própria glândula e vai estabilizando os níveis de cortisol. São glândulas diferentes com tratamentos parecidos, né? Não em termos de medicação, mas em termos de abordagem. Isso é muito importante. Então a gente tem que pensar que a gente tem órgãos, esses órgãos eles são factíveis de ficarem cansados, como qualquer coisa no nosso corpo, e que a gente precisa realmente dar um tempo para eles se recuperarem. A tireoide é a mesma coisa. Então a tireoide é uma outra glândula que é a mesma coisa. Então a gente faz exames, vê que esse paciente tem um T3 mais baixo, tem um T4 mais baixo, um TSH que está ficando mais tocado. O que a gente faz? A gente deixa ela descansar, deixa ela se recuperar e essa glândula realmente melhora a sua função. Então é muito interessante que tudo no corpo ele é muito parecido. Só que se a gente pensar que a causa daquela disfunção do pâncreas é a falta de insulina, a gente vai dar mais insulina e vai piorar todo esse quadro. Se a gente achar que a causa da falência da tireoide é a falta do hormônio T4 e a gente só colocar T4 e não avaliar outros parâmetros, o que vai acontecer? Vai piorar esse quadro. Se a gente achar que a causa da falência da adrenal sempre é a falta do cortisol, a gente vai fazer o quê? Vai dar cortisol, tem um monte de médico que dá cortisol. E vai piorar esse quadro. Então o que a gente precisa é o quê? Fazer com que esse paciente seja visto com todas essas particularidades dele, fazer com que a gente entenda que basicamente, primariamente, a gente tem que ver esse intestino desse paciente, tem que ver o que está acontecendo. Por quê? Porque a glândula não trabalha sozinha. A glândula precisa de substratos. Todas as nossas funções do corpo precisam de substratos. A gente não constrói uma parede sem tijolo, sem areia, sem água, sem cimento. A gente não constrói uma parede assim. Nada no nosso corpo é construído do nada. Ele precisa de matéria-prima. E a matéria-prima do nosso corpo não é o tijolo. A matéria-prima do nosso corpo não é o cimento, não é a areia. A matéria-prima do nosso corpo é a proteína. A matéria-prima do nosso corpo é a gordura boa. A matéria-prima do nosso corpo são as vitaminas. A matéria-prima do nosso corpo são vários minerais. Então a gente tem matérias-primas. E que se a gente não tiver essas matérias-primas disponíveis, a gente não vai conseguir construir as paredes que a gente precisa. A gente não vai conseguir fazer a casa que tem que ser feita, os cômodos da forma que tem que ser feitos no nosso corpo. A gente precisa de substrato e a gente precisa de boa funcionalidade. E a boa funcionalidade também está baseado nisso. Por quê? Porque se tiver excesso de toxina, se tiver excesso de estresse, se tiver excesso de parasitas, se tiver excesso de
substâncias as quais o nosso corpo não está preparado para lidar, ele vai dizer que não vai conseguir fazer. Por quê? Porque muitas vezes ele está sendo enganado por essas substâncias. Essas substâncias podem enganar o nosso corpo em vários aspectos. Então tudo é muito complexo, tudo é muito difícil, tudo é muito fino, os ajustes são muito finos, e que a gente, ao passar do tempo, a gente precisa se dar por conta que a gente tem que parar de agredir. O básico está lá na ponta. O básico é a gente ter disponível essas matérias-primas. Então tem que entrar a matéria-prima. Aí depois a gente vai fazer esses diagnósticos de por que a gente não está conseguindo digerir, de por que a gente não está conseguindo absorver, por que não está chegando da forma adequada, o que está faltando para a gente colocar de uma forma maior, né? Uma maior quantidade. A atividade física é muito importante para tudo isso, ela melhora e modula o intestino. A gente precisa ter um controle do estresse adequado, então, que a gente falou lá no início, não só o cortisol pode ser modulado pela atividade física, não só o cortisol pode ser modulado pela meditação, mas existem técnicas que podem melhorar isso. A hipnose é uma delas, a meditação é uma delas, o tai chi é uma delas, a gente pode fazer yoga, a gente pode fazer mindfulness, a gente pode fazer grounding, né? O grounding também modula, sol, pegar sol, contato com a natureza, banho de floresta. A gente tem um monte de técnicas que são complementares e que ajudam nessa modulação do cortisol. Então é isso. Então essa paciente, o que ela tinha realmente era uma disfunção do eixo HPA, uma disfunção dos níveis de cortisol. Então, com isso, a gente melhorou muito. Essa batalha dela foi muito intensa, mas foi uma batalha boa porque a gente descobriu a causa. Ela tinha uma disfunção do cortisol. Usei fitoterapia, usei algumas vitaminas, eu fiquei olhando aqui agora, me lembrei. E acho que é muito interessante, muito importante que a gente perceba e entenda que muitas vezes a gente precisa ter essa visão maior do todo para que a gente consiga tratar os pacientes da melhor forma possível. Alguma pergunta, alguma dúvida? Pois então. Mas é interessante, né? Porque às vezes o que acontece? Eu tenho alguns pacientes que vêm e eles dizem assim: doutora, eu pedi pro meu médico esse exame aqui que eu vi a senhora falando, e aí por isso que eu vim na consulta agora com a senhora, porque eu já consegui fazer os exames. E é legal isso aí, entendeu? Porque assim, quando a pessoa for consultar, ela vai dizer: bah, doutora, o senhor não pode fazer uma curva de cortisol salivar? É legal, né? Porque, e o médico, eu tinha uma paciente recente que ela disse assim: ele pediu esses exames aqui e ele me disse que ele nem sabia para que era, mas ele pediu igual. E eu falei: não tem problema, eu sei. Foi muito legal, porque tipo, ela veio com os exames prontos, né? Ela veio, era uma, acho que era uma IgE total, uma histamina sérica, foi alguma coisa assim, né? E não me lembro o que era mais. Enfim, eram alguns exames interessantes, né? E ela trouxe os exames e ela disse: eu pedi, ele pediu, mas ele falou que nem sabia pra que era. E aí eu falei que ia levar numa outra médica e ele disse: não, tá tudo bem. E eu falei: mas não tem problema, eu sei. Então vamos ler sobre isso, vamos conversar sobre isso. Então, assim, é interessante porque tem gente que tá aberta, né? Então, daqui a pouco ele não sabe, mas aí ele vai ler sobre histamina sérica, sabe? Pois é, mas eu queria pedir histamina fecal. Bom, mas não é. Não tem disponível para todo mundo. Então, você faz o diagnóstico de ativação mastocitária por histamina sérica e tá tudo certo. E aí, daqui a pouco, o cara vai ler e vai começar a se interessar. E é assim que a gente faz medicina boa. O médico, ele tem que estar aberto. Antes dele ser crítico, ele tem que ser curioso. Então, muitas vezes, o médico nem sabe o que ele está fazendo, mas daqui a pouco ele vai ter curiosidade. E ele vai atrás. E é assim que se faz medicina funcional, é assim que se faz medicina integrativa. A gente realmente começa a pensar diferente se a gente tiver curiosidade. E a curiosidade é muito importante nesse caso. Então é muito interessante que muitas vezes os próprios pacientes começam a pedir os exames
para os médicos, e os médicos vão começar a ter curiosidade de procurar sobre esses exames e vão começar a fazer uma medicina diferente, com certeza. O cortisol é a causa de um diagnóstico ou é apenas um sintoma? A causa de um diagnóstico? Não, assim, nenhum diagnóstico tem uma causa só, tá? Eu acho que diagnósticos são vários, nenhum paciente tem um diagnóstico só, é difícil um paciente ter só um diagnóstico. E outra coisa é, nenhum sintoma é uma causa só. É difícil ter um sintoma com uma causa só. É um conjunto de coisas, né? Eu falei do cortisol, mas eu falei que ela realmente tinha uma dificuldade digestiva muito importante, essa paciente tinha uma deficiência nutricional muito importante. Não é só uma causa. Eu falei do cortisol por quê? Porque eu queria falar sobre esse exame, que é um exame tão bacana, é um exame tão simples, né? Um exame tão pouco pedido, pouco entendido, pouco falado, né? Então, eu acho que foi por isso que eu falei. Mas assim, não existe uma causa só. Nenhuma paciente é ansiosa por causa de cortisol, única exclusivamente. Ela é ansiosa por vários motivos. Por isso que eu falei de meditação, de hipnose, falei de melhora, enfim, de ansiedade com outras técnicas, com outras terapias que podem ser feitas. Mas ela melhorou muito após a modulação do cortisol. Então, foi por isso que eu falei. Mas não existe uma causa de uma doença ou de um sintoma. Existem várias causas, ninguém chega... Ah, pois é, eu tenho... Outro dia eu tava conversando com um colega, né? E aí ele disse assim... tô sofrendo com meu menisco. Que ele tá com uma ruptura de menisco, uma degeneração de menisco importante, enfim. Não existe uma causa. Não existe. Existe o quê? Um conjunto de causas que culminou com aquilo ali. Então, assim, ele tem um processo degenerativo... Ele tem uma inflamação importante, ele tem uma questão de micronutriente importante, ele tem uma questão alimentar de sensibilidade muito importante. As sensibilidades alimentares contribuem para esse tipo de doença. Ele deve ter uma questão correlacionada com traumas ali no local, enfim, que são questões degenerativas também correlacionadas com isso. Paciente que joga muito tempo, mas aí não teve um preparo para isso, que foi aquilo que eu falei, né? Esse paciente não teve um preparo para isso, né? O cara quer ser jogador de futebol com 40 anos, mas não faz absolutamente nada. Não faz reforço, não faz boa alimentação, tá sempre inflamado, toma cerveja no final de semana, come um monte de porcaria, um estresse oxidativo violento, um estresse emocional violento, trabalha que nem um maluco. Bom, não é uma causa só para degeneração de menisco, para artrose. Não tem. Não é uma só. Então é isso. Tá bom, pessoal? São 8h04. Esse ajuste fino lembra como usar o diapasão. Pois é, exatamente isso, sabe? Quando a gente usa o diapasão para afinar um piano, quem afina piano de ouvido, né? Que eu acho muito legal, né? Eu tinha um amigo que afinava, que era afinador de piano. Não sei se vocês já viram, eu toquei piano há muito tempo e eu tinha um piano em casa, né, no Brasil. E eu não sei se vocês já viram afinar um piano, mas é muito interessante quem afina piano de ouvido, né? É uma nota, uma tecla por vez. Então ele vai, ele toca, ele ouve, ele sabe, ele ajusta. Tem uma chavezinha, né? Cada tecla tem uma chave de ajuste. Então ele toca, ele ouve e ele sabe e ele ajusta. Ele toca, ele ouve, ele sabe e ele ajusta. E às vezes é 2, 3 vezes para ajuste, porque é um ajuste muito fino. Nosso corpo é a mesma coisa. A mesma coisa. Vai desregulando ótima essa analogia, vai desregulando essas teclas, vai desregulando essas microajustes que a gente tem, e a gente precisa tocar, ver o que está acontecendo e regular, tocar, ver o que está acontecendo e regular. Então, por isso que eu falei, se o paciente tem sintoma, é importante que a gente trate com a medicina alopática, e tá tudo certo. Eu não sou contra, pelo contrário. Só que não dá para ficar dependente disso, porque a gente não está tratando a base. Então, se o paciente vem há muito tempo com o uso de beta-bloqueador, há muito tempo com o uso de
benzodiazepínico, há muito tempo com uso de inibidor de bomba de próton, há muito tempo com uso de estatina, o que está acontecendo? Não está sendo tratada a causa. A causa não é a falta da estatina, a causa não é a falta do beta-bloqueador, a causa não é a falta do antiarrítmico, a causa não é a falta do inibidor de bomba de próton, a causa não é a falta do antidepressivo ou do ansiolítico, não é essa. Eu não estou dizendo que é para parar os remédios, eu só estou dizendo que a causa não é porque a gente não nasceu com a mildarona no corpo. A gente não nasceu com fluoxetina, a gente não nasceu com Rivotril, com diazepam. A gente não nasceu com omeprazol. Eles tratam o sintoma da fogueira, porque a fogueira está pegando fogo. Mas qual é a causa? Então, invista na sua saúde a esse nível. E eu vou dizer que, de novo, a causa de todas essas doenças começa no intestino, é uma das causas. Então, se você não investigar e tratar o seu intestino, você está fazendo tudo errado. Você precisa... Ui, eu nem sei o que eu fiz. Não sei o que eu estou fazendo. Pronto. Então, você precisa dessa visão. Tá bem? Espero que tenham gostado. Quero agradecer um monte de gente aqui essa hora da manhã. Aqui nos Estados Unidos agora são 8 horas. No Brasil são 11 horas. Foi um prazer enorme ter ficado com vocês esse período, conversar sobre isso. Vou postar outro caso clínico essa semana. Semana que vem às 10 da manhã eu espero vocês, o horário de Brasília. Conversar sobre isso, né? Conversar sobre medicina funcional. Conversar realmente sobre... Torcer. Gratidão muito grande. Conversar sobre medicina funcional, conversar sobre esses casos. Acho que a gente tem que estar junto nisso. Acho que é um conjunto, é uma autocura. Eu falo muito isso. Medicina funcional é autocura, é autossensibilidade, é autocompaixão, é autoconhecimento, é auto tudo. Então as pessoas precisam disso. Então muitas vezes a gente não tem acesso porque o médico não é curioso ainda, mas ele vai ser. Os médicos vão começar a melhorar, porque eles vão começar a perceber que se não for desse jeito não vai ter como tratar os pacientes. Os pacientes estão tendo conhecimento, estão tendo curiosidade, estão tendo, enfim, vontade de entender mais, porque só tomar um benzodiazepínico não é o suficiente. Mais de 50% dos pacientes não responde a antidepressivo da forma que deveria corresponder. Então, é isso. Tá bem? Queridos, um bom domingo. Se cuidem, leiam, estudem, sejam curiosos. E até domingo que vem. Quinta-feira tem Quintas com Saúde, eu e a Naraline, a maravilhosa Naraline, e eu vamos falar sobre o assunto que você vai decidir, que provavelmente seja intestino, porque só falam de intestino. Vou deixar uma caixinha de perguntas e vou mostrar a curva de cortisol desse paciente. Um beijo grande, fiquem com Deus. Até a próxima.